Oi, pessoal, boa noite. Ó, eu perdi a conexão com a Alessandra, mas voltando aqui, ó, ela já vai entrar e vai dar certo. Desta vez foi sim, uma live com muitas emoções, né, gente? Muitas emoções. Estou aceitando ela aqui agora. Boa noite, vai entrando aí novamente. Estou convidando a Alessandra aqui, aí o pessoal vai entrando. Boa noite, pessoal. Obrigada, tá voltando, né, aqui. Ah, agora deu certo. Amiga do céu! Ou caiu eu ou caiu você? Pois é, mas eu consegui aqui, Machucou? tinha opção. Tinha opção de salvar o vídeo. Eu falei, o jeito é salvar a parte 1, depois uma parte Parte 2. 2. Pois é, não tem problema. Ai, meu Deus. Que emoção, hein, E Aline? quantas emoções. Fico até Ai, mas apreensiva eu com tô você. quase acabando aqui as ações para daí falar um pouquinho da minha vivência. Rapidinho. Não sei nem quanto tempo a O gente pessoal tá fez. voltando. Tá É, já voltando. deu meia hora, não tem problema não. O pessoal tá Mais um, gostando, tá assistindo. mais um pouquinho Estávamos só. em 15 pessoas, agora É, agora tem 7, mas tá entrando bom. novamente. Vamos Eles vão lá. voltando. Vamos voltando. Eu estava falando das ações, né? Uma outra ação Uhum. importante é integrar a equipe pedagógica, porque são pessoas diferentes, né? A coordenadora, a direção, que é a parte de gestão, os professores. Aí, se você pega uma escola que tem do sexto ano até o ensino médio, são professores de área, né? Então, assim, quando é o professor da sala de aula, vamos supor, da educação infantil até o fundamental, anos iniciais, aquele professor é responsável por aquela turma. Mas quando é professor de área, são professores diferentes, que dão aula em escolas diferentes. Então, é um pouco mais difícil de integrar, né? Não porque ele não queira, mas porque às vezes ele não tem tempo. Então, o nosso papel também é integrar esse professor a essa realidade, né? Como integrar? Participando de reuniões pedagógicas. Eu, por exemplo, no Colégio Metropolitana, né, que eu agradeci o pessoal, eu desenvolvo junto com a coordenadora, a Gabriela, né, que é a coordenadora do colégio, as semanas pedagógicas. Então, assim, começa o pensar, nós já fizemos o planejamento da semana pedagógica do ano que vem, já está pronto. Dentro das necessidades, que a gente já estuda isso, né, o psicopedagogo junto com a coordenação, já estuda todas as necessidades. Lógico que ela vai ver as questões da escola como coordenadora. E eu, dos nossos alunos que têm laudo, dos alunos que têm dificuldade, do que os professores apontam. Então, eu participo também da semana pedagógica, inclusive dando palestras, fazendo workshop para os professores, dentro das necessidades que eles têm. Então, se o professor está com uma necessidade X, eu vou buscar alguma coisa e trazer num workshop para trabalhar com os professores nessa realidade, né? Isso ajuda muito, porque é uma pessoa que está vindo para trazer para eles algo que eles necessitam e que eles não conseguem talvez buscar por falta de tempo ou porque não é da área deles mesmos. Então, por isso nós temos um papel fundamental nisso também, de trabalhar nessa situação. Outra coisa que é importante, que o psicopedagogo às vezes nunca nem pensou, é colaborar na elaboração do PPP, Projeto Político Pedagógico. Porque no PPP também vai falar das crianças que têm alguma dificuldade, têm alguma deficiência. Então, colocar lá no PPP o que fazer com essa criança, com esse adolescente, né? Como atuar com eles dentro da escola. Olha a importância que nós temos, né? E, lógico, atender as famílias, que é um papel nosso fundamental, um dos principais, eu acho também, porque a gente precisa dar um apoio para as famílias, porque às vezes os pais, às vezes não, na maioria das vezes os pais não conhecem. Você dizer assim, o seu filho tem uma dislexia, não, ele recebe um diagnóstico de dislexia, um exemplo, e chega para você com aquele laudo, o pai fala, meu Deus, o que, que eu faço agora? Porque o especialista passa o laudo, manda para a escola, o que nós temos que fazer com a criança na escola, mas e agora? O que fazer com o meu filho, né? Então, nós também temos esse papel de orientar,
de apoiar a família, né? É a ponte mesmo. Nós somos a ponte, é a família aqui com alguma dificuldade em lidar com aquela situação, o professor com a dificuldade em lidar na sala de aula, porque às vezes tem situações que são bem complexas, né? O professor tem 10, 15 alunos, 20 alunos, e tem uma situação para lidar, ele precisa de um apoio. O coordenador pedagógico está ligado a toda a escola. Pensa, ele tem toda uma escola para cuidar, para acompanhar. E o psicopedagogo vem com essa forma de lidar um pouquinho diferente, né? Pensando nessas crianças que precisam dessa atenção, né? Em relação a isso, em relação a toda a parte de ações e tudo mais, eu terminei, tá, Aline? Eu tenho as minhas vivências aqui. Não sei se dá tempo, não sei se alguém perguntou alguma coisa que a gente tenha que responder na primeira parte. Aqui eu não sei, né? Que na outra eu perdi todos os comentários. Boa Na noite, primeira pessoal. O parte, não pessoal sei está se tem entrando alguma aí. pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode digitar aqui que eu vou ler, né? Enquanto a Na Alessandra está primeira parte eu vi falando. que tinha, assim, algumas coisas, mas tudo bem. Eu vou falando das minhas vivências. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição, tá bom? Então, rapidamente, que eu vi que já deu bastante tempo, né? Eu pontuei aqui 5 vivências. Eu vou falar rapidinho de cada uma e da importância do nosso papel, né? Por que o nosso papel na escola, né? Para realmente atuar em cima disso. Ó, eu tenho uma das vivências aqui. Eu já tive um caso de uma aluna que ela tinha transtorno de humor com várias comorbidades, né? Ela estudava no 3º ano. Então, era uma criança, isso na época, lá atrás, foi em Maringá. Ela era uma criança que, de repente, ela tinha uns rompantes, assim, ficava muito nervosa. E como eu trabalhava muito com a família, então a mãe já sabia qual era o nosso trabalho com ela dentro da sala de aula. E a professora maravilhosa, que era uma professora muito parceira, também sabia o que fazer com ela naqueles momentos. Então, quando ela ficava naqueles rompantes, ela dizia assim: vou lá falar com a Alessandra. Né? Ela falava brava. E a professora dizia: pois bem, pode ir. Aí ela chegava na minha sala, eu já vi o rostinho dela, que eu tinha uma porta assim, com uma frente. Eu sempre gosto de estar aberta. A porta tinha um vidro. Ela olhou assim, eu fazia assim. Aí ela entrava, daí ela falava das crianças, que eles eram uns pirralhos, que não sei o quê, bem brava, 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 brava. Ela chegava assim, muito brava. Aí eu conversava com ela, deixava ela falar e tudo. Aí daqui a pouco ela ia se acalmando, se acalmando, se acalmando. Voltava para a sala e tudo bem. Então, tem várias maneiras de você lidar com as crianças. E o professor, na sala de aula, é difícil para ele lidar com isso, né? Tá naquela situação, a criança vem, tem um rompante, fica nervosa, e o professor vai lidar com aquilo, tem as outras crianças. Então a gente criava estratégias para que essa coisa acontecia. E com ela funcionava muito bem. Então essa é uma historinha para contar, né? Outra, eu tive uma mãe também, uma época, falando em aprendizagem, né? Ela tinha muita ansiedade em relação à leitura. A criança tinha 5 anos, né? 5 para 6 anos, na época era pré-3, né? Não é igual hoje, tinha o pré-3, não tinha ensino de 9 anos ainda, e a mãe porque queria que a menina fosse alfabetizada. Então, qual foi o papel do psicopedagogo naquele momento? Orientar em relação ao que nós falamos aqui, as fases, o desenvolvimento, o amadurecimento da criança. Cada criança tem uma forma de amadurecimento, de querer acelerar um processo, aquilo que não está maduro ainda. E foi engraçado porque isso foi antes de julho. Aí, em julho, a criança teve férias, acho que a mãe relaxou, foram viajar, passear. Ela voltou, agosto, lá para setembro, ela começou a ler, né? Então, assim, abaixou a ansiedade, todo o trabalho que nós fizemos com a mãe, lógico, parceria também com a professora. E a criança, acho que a mãe parou de cobrar tanto, né? Relaxou um pouquinho mais e tudo bem, a coisa fluiu, né? Ela começou a ler e tudo bem, ficou tudo bem, né?
Então, olha só como a gente pode também atuar dessa maneira. Uma outra situação que eu também tive foi de uma criança que foi numa neurologista, e a neurologista, assim, diagnosticou com TDAH, e sempre foi uma menina que tinha uma tranquilidade na escola, nunca tinha tido nada, era aluna nossa desde pequenininha, né? Então, de repente, essa mudança, né? A gente achou muito repentino, por isso o nosso olhar, né? Ter um olhar específico para aquilo, aquela mudança repentina. Aí, de repente, fomos avaliando, observando. Aí eu disse para a mãe, não deu medicamento ainda. Vamos levar para um outro profissional. Aí levou para um profissional que tinha lá em Maringá, que é excelente, que ele tem uma forma de trabalhar bem diferenciada, um neuro também. Aí ele fez todos os exames com ela, levou para uma psicóloga, fez todo um trabalho bem diferenciado. E a menina não tinha realmente TDAH, né? Não precisaria da Ritalina. Ela estava com um irmãozinho novo. A mãe ganhou um bebê e em casa ela tinha um comportamento, mas na escola não tinha. Na escola era tudo Tá. normal. A gente Em tem que... casa o Isso comportamento mesmo. continuava. E daí a gente foi percebendo, a psicóloga foi trabalhando, enfim, voltou a ser como era antes, né, em casa. É, né? Olha só É, que legal. a gente tem que avaliar mais de um contexto, né? Vários contextos, né? Contexto familiar, escolar e fora também, né? E, exatamente, e não ter medo, né, Aline? Eu falo muito para as pessoas que a gente não tem medo, não é porque chega o laudo do neurologista, lógico, a gente tem que respeitar, mas se o aluno é nosso há muito tempo e na escola acontece, a criança está do mesmo jeito, em casa mudou o comportamento, o neuro, claro, uma vez ou duas, e a mãe Aí, trouxe uma queixa para ele, né? travando de novo. Tá travando de novo? Ela falou assim, a criança mudou o comportamento em casa, mas não mudou na escola, né? Aí o Exatamente. psicopedagogo consegue passar um relatório para o neuro, né, para ele entender a situação, né? Porque uma consulta é muito rápida. Por mais que a consulta, que ele faz todo, né, ele se dedica à consulta, a consulta é Claro. um período, uma horinha ali no máximo. Uma avaliação psicopedagógica, ela demanda ali em torno de 2 meses e meio, né? E o psicopedagogo que está dentro da escola, ele está acompanhando todos os dias, ele tem uma noção, né, mais ampla, né, do que pode estar acontecendo, né? Com certeza. E então aí é o ponto, né? Daí a gente orientar a família, né? Porque daí quando trouxe a situação, falou, mas peraí, aqui ela tá do mesmo jeito, não mudou o comportamento. Ela era exatamente a mesma criança. Aí em casa mudou o comportamento, ficou agressiva, respondona, aquela coisa toda. Daí foi ver que não era o TDAH, no caso, né? Era uma questão mais comportamental, que se resolveu na terapia com psicóloga e tudo ficou muito bem, obrigada, né? Então, por isso que é o que você falou, vários contextos. A gente tem que ter olhar para vários contextos, né? Uma outra historinha também, só para fechar, essa é a última. Às vezes o professor não tem como, são muitas crianças. Eu já tive caso de criança que não conseguia ler, não lia, e aí quando sentei com a criança, fui fazendo todas aquelas coisas que a gente está acostumado a fazer, né? Os testes que a gente faz na clínica, a gente vai observando a criança, pega um livro, coloca perto, coloca longe, aquela coisa que a gente está Olhar habituado a clínico, fazer, né? olhar clínico dentro da escola, né? E põe longe, põe perto. O que você está vendo aqui? Mas como é que tá? Ah, tá meio embaralhado e tudo. Então, aí junto com a professora, que daí eu conversei com ela, nós descobrimos que ele tinha um grau muito elevado, né? Visual. Ele tinha 7 graus, olha só, e não conseguia enxergar, pensa. Então, assim, é uma forma da gente ajudar os professores também, né? Eles têm um olhar, eles, tô vendo que aqui não tá bem, Alessandra, tá acontecendo alguma coisa, me ajuda? Aí você, como profissional da psicopedagogia, vai lá, senta e faz aquilo que você está habituado, que você sabe muito bem fazer, e pronto, você consegue ajudar aquela criança, aquela família, né? Então, assim, são muitas coisas importantes da nossa área para a escola. Eu ficaria aqui horas falando, Aline, porque é uma área que eu gosto demais, trabalho há muito tempo, sou apaixonada, e eu acho que o psicopedagogo tem que cada vez mais ter um olhar para a escola. Levar projetos para a escola, se apresentar para a escola, porque muitas escolas não sabem que nós temos esse papel dentro delas. Não sabem.
a gestão não sabe, a coordenação não sabe. Então, nós temos esse papel de nos apresentarmos na escola, levarmos o nosso portfólio, chegar na direção, na gestão e falar, olha, eu tenho esse projeto, você gostaria de conhecer? Vamos trabalhar esse projeto na escola, nos apresentarmos, levar o nosso trabalho para a escola, né? A gente tem que se mostrar mais como psicopedagogo dessa área. Acho que era isso, Aline. Outro ponto, só para complementar, e vice-versa também, né? A escola receber bem esse psicopedagogo, né? Que ele não está indo lá para apontar erros, né? Ele está indo lá para agregar, para ajudar, para colaborar, né? Exatamente. E às vezes tem outros casos, né? Que o psicopedagogo atende na área clínica e tem que visitar a escola, né? E ele não está indo lá para apontar os erros do professor, os erros da escola. Ele está indo lá para entender melhor a situação, o contexto escolar daquela criança e assim poder colaborar com o professor, com a escola, com a criança, com a família, né? Como um todo. Exatamente. Na verdade, esse é o nosso roteiro habitual como psicopedagogo clínico, né? Tem um momento que a gente visita a escola, a gente precisa visitar a escola para entender como é que é o dia a dia dessa criança, como é que é. Porque nós temos, na clínica, nós temos a queixa, né? O pai traz a queixa escolar, o que está acontecendo com aquela criança, e você vai depois com os testes, desenvolver todo um trabalho para entender. E lógico que o ir à escola é para agregar, né? Lógico, não é para atrapalhar o trabalho de ninguém, é para a gente conseguir entender o dia a dia dessa criança e poder fechar um laudo, um informe psicopedagógico mais coerente, né? Para trabalhar com essa criança. Mas assim, o psicopedagogo também, é legal ele se apresentar, mostrar o seu trabalho. Tem gestores que são muito abertos a isso. Eu mesmo, quando eu fui para o colégio, com a direção do colégio que eu tive essa experiência, a gente conversou horas, ficamos conversando sobre educação e ela conseguiu entender a importância da psicopedagogia dentro da escola. Na verdade, era uma necessidade da escola. Quando eu cheguei com o projeto, a direção ainda falou assim, era o que eu estava precisando. Então, às vezes, a gente não apresenta isso para a escola tem essa necessidade, mas não sabe que somos nós, os profissionais, que estamos para atuar nisso. Então, a gente também tem que chegar, tem que mostrar, falar, olha, o trabalho do psicopedagogo institucional é esse. É interessante para a escola, né? Analisa isso, levar o portfólio, trazer palestras para os pais, coisas assim que possam agregar para a escola e que a gente vai estar desenvolvendo o nosso trabalho numa outra vertente, que é tão importante, né, Aline? Verdade. Muito bom. Nossa, Alessandra, gostei demais nas suas colocações, né? Foram muito enriquecedoras, né? Nossa live aqui, para a nossa semana da psicopedagogia. O pessoal acompanhou, a pena que a gente teve esse probleminha, né? Com as lives. Mas, mas eu vou deixar gravado, deixei lá a parte 1, agora vai a parte 2. A parte 2. Mas foi muito bom, foi maravilhoso, viu? A sua participação aqui. E deixar o convite para o pessoal, né, acompanhar as próximas, né, na quarta-feira e na sexta-feira, com a Andresa e com a Deise. Eu quero agradecer também a Aline, fiquei muito honrada com o seu convite. Foi muito especial para mim, né, estar fazendo aqui com você, abrindo aí a Semana da Psicopedagogia. Olha só que legal, né? Essa semana que é tão importante para nós, né? Colocar o nosso nome aí, nossa profissão, né, Aline? Isso é muito importante para mim. Agradecer a todos que estiveram conosco, né? Na primeira parte, agora na segunda parte. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho. É muita informação, né? É muita coisa, mas eu tentei, assim, resumir, trazer um pouquinho de cada coisa para vocês que estão aqui, os que vão assistir, né, Aline? Para conhecer um pouquinho desse universo da psicopedagogia institucional, tá? Agradeço muito, um beijo para todos, um beijo, Aline, fica com Deus, fiquem todos com Deus e vamos que vamos na nossa semana da psicopedagogia. Isso mesmo, muito obrigada. Boa noite a todos. A gente tem que fazer a foto, né? Que a gente combinou aqui a fazer a foto, né? Eu fiz a foto da primeira parte, agora a gente faz a segunda. Então vai, então vamos fazer a nossa Pessoal, foto. quer tirar a foto aí?
Quem quiser tirar a foto oficial. Deixa eu ausentar aqui.